Barata e eficaz, a dipirona é um dos fármacos mais utilizados no Brasil, apesar de ser renegada nos Estados Unidos e na Europa, com exceção da Alemanha, o país onde ela foi criada. Desenvolvida em 1920 pela farmacêutica alemã Roche AG, 2 anos depois o medicamento já estava disponível nas drogarias, inclusive aqui no Brasil. Ela ficou conhecida pelo nome comercial Novalgina, que hoje pertence ao laboratório francês Sanofi. Sendo que outros remédios populares que trazem a dipirona em sua receita são o Dorflex, também da Sanofi, e a Neosaldina, da Hypera-Pharma. Todos eles estão disponíveis nas farmácias e não precisam de receita médica para serem comprados pelos consumidores. Hoje, vamos entender sobre as origens da dipirona, mas antes, vamos dar um passo atrás para compreender como o ser humano começou a criar os seus medicamentos. Nada se cria, tudo se transforma. Desde os primórdios, a humanidade busca na natureza formas de desenvolver procedimentos curativos para promover a saúde. Na antiguidade, as primeiras civilizações já empregavam recursos vegetais, minerais e substâncias de origem animal para tratar enfermidades, utilizando conhecimento empírico e observação dos efeitos dos insumos no organismo, sendo que suas estruturas químicas eram desconhecidas. Os primeiros registros de medicamentos datam do período paleolítico, onde foi redigido um antigo documento conhecido como a Tábua Suméria, escrituras cuneiformes, contendo 15 receitas medicinais, datadas de aproximadamente 2.100 anos antes de Cristo. Além do mais, os egípcios, por exemplo, utilizavam plantas medicinais como cebola e alho para combater infecções e inflamações, enquanto na Grécia Antiga, Hipócrates, considerado o pai da medicina, sistematizou conceitos e práticas médicas, valorizando o uso de recursos naturais em tratamentos. Farmacologia. Durante a Idade Média, o médico suíço e alquimista Paracelso afirmou que toda substância tem potencial tóxico, mas o que diferencia um veneno de um remédio é a dose administrada. Por volta do ano de 1500, a medicina era considerada ultrapassada. Pelo fato de até este período, só se conhecia o tratamento de doenças através de ervas, plantas e substâncias extraídas de animais. Nesta época, ainda não se imaginava que a cura para alguns males estava nos recursos minerais. E foi aí que Paracelso, cujo nome verdadeiro era, se prepare, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, desempenhou seu papel de médico e alquimista. Vamos simplificar, né? Paracelso revelou que os elementos químicos como o zinco, ferro, manganês poderiam estar presentes em nosso corpo. Ao contrário do que pensavam na época, os minerais existiam na forma orgânica e não somente na forma inorgânica, que é fora do organismo. E foi a partir daí que o alquimista propôs uma interação dos minerais e metais com o bem-estar do homem, e um de seus estudos envolvia a cura da sífilis com mercúrio. De acordo com Líria Alves, graduada em Química, em uma época que a sífilis atingia inúmeras pessoas na Europa, por volta de 1527, os estudos de Paracelso apareceram como um milagre. Este médico, pela primeira vez na história, usou algo que não fosse vegetal nem animal para tratamentos médicos. Dessa forma, a sífilis curada pelo metal mercúrio foi uma amostra desta inovação e foi considerada a mais importante descoberta do médico e alquimista. Feiticeiro ou alquimista? Sabe-se que Paracelso nasceu no ano de 1493. O dia e o mês ainda são discutíveis, na aldeia de Einsiedeln, Suíça. Nome complicado, né? Seu extenso nome é alvo de discordâncias. Possivelmente o nome Theophrastus é uma homenagem ao famoso pensador grego. Já o nome Philippus ou Félix, por vontade própria e motivos desconhecidos. E foi acrescentado ao longo da vida e a alcunha Aureolus, que é uma alusão divina, dada por seus admiradores ao longo dos anos. Na infância, Theophrastus acompanhava seu pai viajando pelos povoados da terra natal, observando a manipulação das ervas usadas para curar enfermos daquela região. Dessa forma,
passou a apreciar a atividade do pai e as primeiras noções sobre teologia. Alquimia e latim, claro, foram transmitidas por ele. Ainda muito jovem, foi enviado à escola de beneditinos do mosteiro de Santo André. Lá, ele conheceu o notável alquimista Eberhard Baumgartner. Formou-se nos estudos tradicionais de sua época e seguiu o caminho profissional de seu pai, estudando medicina na cidade de Viena e concluindo em Ferrara. A partir deste momento, deu início às suas viagens, passando por Áustria, Egito, Hungria, Tartária, Arábia e Polônia. Em Salzburg, Áustria, ele tentou estabelecer-se como médico, mas foi expulso da cidade porque simpatizou com agricultores rebeldes. Recebeu o título de cidadão de Estrasburgo e partiu para Basel. Após vários conflitos com colegas médicos e farmacêuticos e o próprio Conselho de Medicina da cidade, Paracelso recebeu uma ordem de prisão em 1528, forçando sua fuga da cidade. Em Würzburg, aprendeu com outros sábios a manipulação de produtos químicos, principalmente com Tritêmio, célebre abade e ocultista do convento São Jorge. Além da medicina, era versado em filosofia e política, mas seus escritos estão relacionados principalmente com a sua profissão e chegam a mais de 8.000 páginas. Porém, apenas uma pequena parte é conhecida e estudada. A linguagem aplicada em sua obra é alegórica e passível de interpretação, um recurso utilizado para que não pudesse ser acusado de feitiçaria pelo implacável mecanismo inquisitório medieval. Conta-se que, certa vez, Paracelso queimou em público diversos livros de Galeno e Avicena, dizendo que toda esta miséria possa ir pelos ares como fumaça. Em 1536, publicou Die grosse Wundarznei, a cirurgia maior, uma coleção de tratados médicos. Escreveu ainda 32 artigos e ilustrações, com previsões de eventos até o ano 2106. Para que seus escritos tivessem uma penetração maior, redigiu todos em alemão e não em latim, como era o costume. E Paracelso também viajou pelo país como uma espécie de médico cigano, e ficou conhecido como o médico dos pobres, até voltar para Salzburg em 1540, convidado pelo bispo da cidade. Sua forma de exercitar seu ofício era contestada. Acreditava ele que a função de um médico ia além do diagnóstico e receituário convencional. Era necessário um estudo do paciente e uma compreensão da doença em aspectos como a astrologia, alquimia, magia e outras variações esotéricas. Seu legado de obras escritas e ensinamentos compõe o que atualmente é chamado de medicina experimental. Formulou os primeiros conceitos da homeopatia, farmacologia, a medicina psicossomática, psicologia e bioenergética. Paracelso fazia frequentes associações entre magia e imaginação. O visível esconde o invisível. Mas, apesar disso, conseguimos o invisível apenas através do visível, dizia ele. Um médico esotérico que, como todos os outros não esotéricos, tinha apenas um objetivo: prolongar a existência humana na Terra. A visão da saúde como o equilíbrio energético do corpo, a importância na fé, na cura e a inter-relação entre o homem e tudo o que o cerca, são apenas alguns dos conceitos elaborados por ele há cerca de mais de 500 anos atrás. A medicina daquele tempo, baseada no pensamento do filósofo Hipócrates, acreditava que as doenças eram causadas por mau funcionamento dos fluidos do corpo humano, o sangue, catarro, bilis preta e bilis amarela. Paracelso contestou e simplificou este conceito. Segundo ele, os seres materiais têm origem em 4 elementos: terra, água, ar e fogo, e 3 substâncias: enxofre, mercúrio e sal. Os primeiros são realidades materiais compreendidas dinamicamente, enquanto os outros são modalidades de comportamento da natureza, ou seja, o enxofre é combustível, o mercúrio é volátil e o sal é resistente ao fogo. Portanto, a saúde é o equilíbrio e a doença é o desequilíbrio de todas as energias presentes no ser humano, tanto no corpo físico como no espiritual. Foi nessa época que se iniciou a transição para a farmácia moderna, com o surgimento dos primeiros boticários que fabricavam e comercializavam produtos medicinais.
Esses medicamentos eram desenvolvidos com padronizações e base científica, até que no século XIX, com a descoberta da química orgânica, foram identificadas e isoladas as primeiras drogas, como a morfina, em 1805, conhecida por seu efeito analgésico. Nesse período, a farmacologia foi reconhecida como uma ciência, e o primeiro Instituto de Farmacologia surgiu na Universidade de Dorpat, na Estônia, em 1847, fundado por Rudolf Buschen. Com o avanço da química e das pesquisas farmacêuticas, foram sintetizados os primeiros compostos químicos que deram origem aos medicamentos modernos, incluindo a aspirina, descoberta em 1897. Esses avanços revolucionaram a indústria farmacêutica, proporcionando tratamentos mais eficazes para diversas doenças e condições médicas. A dipirona nos dias atuais. Um estudo publicado na revista científica do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein analisou um grupo de pacientes com sintomas como febre e dores de cabeça e constatou que mais de 90% daqueles que utilizaram algum medicamento analgésico optaram pela dipirona. No entanto, apesar dos 100 anos de sua criação, a forma como esse fármaco funciona para baixar a febre e aliviar a dor ainda está cercada de mistérios. A farmacêutica bioquímica Laura Marise, doutora em biociências e biotecnologia, explica que a principal suspeita é que a dipirona atue contra uma molécula inflamatória conhecida como COX. Marise explica que a hipótese é que o princípio ativo da dipirona inibe a COX. Inclusive, um dos tipos dessa molécula, que é exclusivo do sistema nervoso central, o que causaria o alívio da inflamação por trás da febre e da dor. De acordo com o professor Marco Aurélio Amador Pereira, a dipirona é um fármaco antigo, utilizado desde 1922 na medicina, mas proibido em diversos países. A proibição aconteceu de fato em virtude de um trabalho datado de 1970, que mostrou uma porcentagem de risco de agranulocitose, uma anemia associada à baixa de células imunes, por uso de dipirona. Na verdade, o alerta começou com um trabalho publicado em 1964, que calculou que uma alteração sanguínea grave acontecia em um indivíduo para cada 127 que consumiam a aminopirina, uma substância cuja estrutura é bem parecida à da dipirona. Tendo como base essa semelhança química, os autores não fizeram distinção entre as duas moléculas e assumiram que os dados obtidos para a aminopirina seriam também aplicáveis à dipirona. É o que constata um artigo da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade de São Paulo, publicado em 2021. Mas, apesar da dipirona estar historicamente associada à ocorrência de agranulocitose, os estudos recentes mostraram que, quando comparada com outros analgésicos antipiréticos disponíveis no mercado, esse fármaco apresenta melhor relação risco-benefício, além de possuir toxicidade em níveis aceitáveis. Em contrapartida, sua ampla disponibilidade, boa margem de segurança e o baixo custo constituem-se em importantes justificativas para o seu uso e comercialização como medicamento isento de prescrição. Pereira explica que a dipirona é sinérgica e melhora a ação de outros fármacos, como os opioides, anti-inflamatórios e aqueles usados para a dor crônica. O professor e mestre em anestesiologia veterinária explica que vários trabalhos publicados comprovam sobre o potencial e eficiência da medicação, que tem um mecanismo de ação bem diversificado e age em todos os tipos de intensidade de dor, desde a aguda até as dores crônicas. No Brasil, o uso da dipirona já é solidificado na área médica, porém na medicina veterinária ainda há muita discussão, pois, segundo Marco Aurélio, ainda há clínicos e cirurgiões que são reticentes ao uso por conta da questão da granulocitose e também por não conhecerem todo o seu potencial. No entanto, o professor explica que esse fator de risco é algo que não se sustenta mais, haja visto que já foi comprovado com novos trabalhos científicos, inclusive apresentados pela Organização Mundial da Saúde,
atestando que a dipirona não proporciona essa alteração de células, sendo um risco muito mais baixo que vários outros anti-inflamatórios. Na verdade, esta discussão serve de pano de fundo para uma outra realidade mais perversa: a reserva de mercado. Alguns médicos alegam que o fato da dipirona ter sido banida de alguns países é uma questão de concorrência de mercado na indústria farmacêutica, uma disputa entre Estados Unidos com paracetamol e a Alemanha, responsável pela criação do remédio dipirona. Poucos estudos clínicos controlados foram realizados de forma a efetivamente justificar a proibição da dipirona pelos órgãos regulatórios dos países que baniram a dipirona, e as pesquisas que existem mostram-se inconclusivas. As diferenças genéticas entre as populações de cada continente e país, além das variações metodológicas entre os estudos, diferentes formas de condução da farmacovigilância em cada país ou o uso concomitante de outros fármacos, podem ter contribuído para a inconsistência das informações a respeito das discrasias sanguíneas promovidas pela dipirona, tornando ainda mais polêmica a sua proibição. É o que atesta um estudo de pesquisadores em química e farmácia brasileiros. Perigosa ou não? A partir das primeiras evidências sobre a ocorrência de agranulocitose, a Food and Drug Administration, agência regulatória dos Estados Unidos, decidiu que a dipirona deveria ser retirada do mercado americano em 1977. Dessa forma, pouco tempo depois, outros países tomaram a mesma resolução, tais quais a Austrália, Japão, Reino Unido e algumas partes da União Europeia. No entanto, a partir dos anos 1980, começaram a surgir novas evidências sobre a segurança da medicação, que impulsionaram mais controvérsias na discussão. O estudo Boston, por exemplo, foi realizado em vários países: Israel, Alemanha, Itália, Hungria, Espanha, Bulgária e Suécia, e envolveu dados de 22,2 milhões de pessoas, de acordo com uma reportagem sobre o assunto. Os resultados encontraram uma incidência de 1,1 caso de agranulocitose para cada 1 milhão de indivíduos que usaram a dipirona, o que é considerada uma frequência bem baixa para as ciências biológicas. Em Israel, uma investigação realizada com 390 mil indivíduos hospitalizados calculou um risco de 0,0007% de desenvolver essa alteração no sangue e de 0,0002% de morrer por causa desse evento adverso. Já na Suécia, que voltou atrás e liberou a dipirona brevemente nos anos 90, foram detectados 14 episódios de agranulocitose, possivelmente relacionados ao tratamento, com um caso para cada 1.439 indivíduos que tomaram esse fármaco. Essa frequência mais alta, aliás, fez com que o país nórdico proibisse a comercialização do fármaco novamente em 1999. Na Polônia, país com um consumo de cerca de 75 milhões de comprimidos de dipirona por ano, foi empreendido um estudo no qual observou-se a prevalência de 0,16 casos por milhão de usuários deste fármaco. Esses valores são semelhantes àqueles observados em outros estudos internacionais, mas muito menores do que aqueles encontrados na Suécia. De acordo com pesquisadores em farmacologia, dosagens altas e o uso por tempo prolongado da dipirona também influenciam no risco dessa variação sanguínea, que é conhecida como agranulocitopenia. A doença do sangue. Existem diferentes etiologias para a causa dessa doença, como o uso de certos medicamentos, clozapina, dipirona, metamizol, por exemplo, exposição à radiação, imunodeficiência adquirida, AIDS, desnutrição, fatores genéticos, entre outros, além de uma forma rara genética onde a granulocitose é herdada. O quadro clínico relaciona-se com o tipo, a gravidade e a duração da infecção associada. Os sinais apresentados no período prodrômico são dor de garganta, ulcerações da mucosa oral e faringe, febre e calafrios.
Já na fase aguda, o paciente apresenta prostração, astenia, ulceração vaginal e retal, que pode ser resultado de uma infecção localizada, pneumonia, infecção do aparelho urinário e septicemia. Dipirona ou Novalgina? A Novalgina é um medicamento que tem a dipirona monoidratada como um princípio ativo e foi produzido pela primeira vez em 1920 na Alemanha, sob o nome de Novalgin, chegando ao Brasil em 1922. Portanto, a dipirona é o nome do princípio ativo do medicamento e Novalgina é o nome comercial deste remédio. Outras empresas fabricam a dipirona e utilizam outros nomes comerciais, ou, no caso de ser um medicamento genérico, utiliza-se o nome do princípio ativo como nome. Dipirona no Brasil. De acordo com os estudos de Solero, de 1976, no Brasil, foi realizado um estudo retrospectivo que abrangeu o período de 1954 a 74, tendo sido avaliados 531.261 pacientes, dos quais 15 tinham sido diagnosticados com a granulocitose. Dentre esses, 8 casos estavam relacionados ao uso prévio de derivados piralozônicos e apenas um associado diretamente ao uso da dipirona. Em 2001, foi realizado o painel sobre eficácia e segurança da dipirona, promovido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, em que estiveram presentes autoridades e pesquisadores de reconhecimento internacional para discutir a respeito da segurança e eficácia da dipirona e sobre uma possível mudança em seu status regulatório. Tendo como base trabalhos presentes na literatura e evidências epidemiológicas existentes até o momento, houve consenso entre as autoridades e pesquisadores presentes de que a retirada da dipirona do mercado brasileiro ou mesmo uma alteração do seu status regulatório para medicamento com venda sob prescrição médica não atenderia aos interesses da população naquele momento, uma vez que a dipirona apresentava menor toxicidade do que outros fármacos da mesma classe e excelente regulação custo-benefício. Neste painel, foi concluindo ainda que seria recomendado aguardar a finalização do estudo envolvendo grandes amostras populacionais de países latinos, como o Brasil, Argentina e México. Conhecido como Latin Study, um estudo de caso-controle prospectivo, realizado entre janeiro de 2002 a dezembro de 2005, envolvendo 7 centros de diferentes regiões do Brasil, tais quais Campinas, Curitiba, Goiânia, Juiz de Fora, Manaus, Ribeirão Preto e São Paulo. 2 centros na Argentina, ambos em Buenos Aires, e um centro no México, na cidade de Monterrey, obteve uma amostragem populacional de 548 milhões de pessoas, havendo registrado apenas 52 casos de agranulocitose, 0,38 casos por milhão de habitantes ano. O estudo concluiu que, embora a média da fatalidade para a granulocitose seja alta, cerca de 11,5%, a sua incidência ela é relativamente baixa, não constituindo um problema eminente de saúde pública nas regiões investigadas no continente, América do Sul. Sabe-se lá onde vai parar essa discussão, né?